Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre os desigrejados. A pesquisa do IBGE que fala que a cada ano no Brasil 1 milhão de pessoas deixam de frequentar igrejas ou placas denominacionais, mas continuam mantendo e exercitando a sua fé cristã. Estou falando de igreja evangélica, tá? Como é que você recebe, pastor, essa informação? É o seguinte, quando a gente tem um problema é igual matemática, tem que haver um resultado. A gente tem que sair na origem do problema. Como é que eu vou resolver um problema se eu não sei a origem? Primeira coisa, eles alegam que não quer congregar numa igreja de pedra, mas congrega numa casa de pedra, no shopping de pedra, entendeu? Eles é uma desculpa para uma insatisfação. Uma desculpa. E não aprenderam os primeiros rudimentos da palavra. Aí, agora, como não deixar essas pessoas sair? Ensinar os primeiros rudimentos da palavra. Onde é que fica aquela palavra? Nada me separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a tribulação, nem a perseguição. Nada, nada. Aí qualquer coisinha separa. Primeira coisa que nós aprendemos são o filho pródigo. Ele não queria ser liderado pelo pai. Ele não queria ficar submisso a uma liderança. E ele quis a sua parte da fazenda. Está errado, o homem primeiro tinha que morrer para depois ele ter direito, né? E o pai deu aquilo para ele e deixou ele ir. Ele não queria se submeter a liderança nenhuma. Assim é a pessoa que sai da igreja. Ele não quer ser líder, ele mesmo quer se liderar. Ele não, é que eu congrego aqui, em casa mesmo, e oro com as pessoas. Mas, ó, Jesus deu exemplo. E muitas vezes, Jesus pastor, deu ele exemplo. faz Primeiro papel exemplo de igreja que Jesus É. deu o exemplo de igreja. Entrou na fila para se batizar. Por quê? Ele não é o Cristo? Ele não é o Cristo? Por que ele entrou na fila para se batizar por João Batista? Segundo exemplo, vai lá na igreja, curou 10 leprosos e leva a oferta que Moisés determinou. Por que Jesus respeitou a autoridade do sacerdote? Por quê? Porque é uma autoridade constituída por Deus. Então essas pessoas não querem respeitar a autoridade de um sacerdote. E eles mesmo querem se fazer pastor. Não, mas aqui em casa a gente tem o culto, a gente tem a oração, daqui a pouco ele é o pastor daquele. Aí cresce o negócio, o que ele vai fazer? Vai construir uma igreja de pedra. Vai construir uma igreja de pedra. E às vezes cresceu, vai ter que ter um organismo, uma organização que Deus já constituiu na Bíblia. E isso acontece mesmo, tem crescido. Mas uma das coisas também que aí eu acho que a gente bateu muito no desigrejado, né? Mimado, qualquer coisa sai. Agora deixa eu falar um pouco também sobre a postura da igreja. E eu acho que isso vai ser uma crise cada vez maior, principalmente na sociedade brasileira, porque submissão de autoridade não se aprende em igreja, se aprende em casa. Cada vez mais pais e mães não estão ensinando submissão aos seus filhos. Então, um garoto que não é submisso em casa, vai numa igreja, o pastor vai e puxa a orelha, dá uma palavra forte, o que ele vai fazer, pastor? Vai embora. Nem meu pai fala assim comigo, quem é esse cara para falar comigo? Então, existe hoje uma crise de autoridade nos lares brasileiros que vão se refletir numa igreja. Para mim, esse crescimento de 1 milhão, né, e parece que está crescendo a cada ano no Brasil, não é porque a igreja está entrando em crise, é porque a autoridade, a figura de autoridade no Brasil está entrando. E não estou falando só dentro da família, na igreja, na política. Quem é para cuidar da gente não cuida da gente. E isso vai começando a minar um pouco o que nós entendemos como autoridade, e quem sofre isso, no fim das contas, é a igreja. E a minha colocação é: que tipo de postura a igreja tem que ter, entendendo que existem pessoas machucadas, mimadas, imaturas, que não têm conceito de liderança? O que a igreja tem que fazer? Porque assim, deixa eu levantar uns exemplos que existem hoje no Brasil. Muitas igrejas, para tentar fugir disso e alcançar pessoas, têm fazendo o que a gente chama de supersegmentação. Então, uma igreja voltada para uma faixa etária, mais despojado, para um público, tudo. Eu já debati um pouco sobre isso. Tem outras que fazem algo que é muito interessante, que no mundo, e eu, como me formei em publicidade e marketing, a gente vê muito isso. Por exemplo, a Toyota, uma das maiores, se não a maior montadora de carros do mundo, ela tem a faixa dela de carros caros, que aí você está falando de Lexus, que são carros mais caros, e tem carro mais barato. É uma coisa da Fiat, ninguém sabe, mas a Fiat é a dona da Ferrari. Como é que pode? Um dos carros mais caros do mundo, e a montadora fabrica os carros mais baratos do mundo, porque eles pegam segmentos de mercado e produzem. Igrejas estão começando a fazer isso. Aqui no Recreio, a Batista do Recreio do pastor Wander, ele fez um projeto que acho que é até liderado pelo Kleber Lucas, chamado Igreja Soul. Ele não bota o nome de Igreja Batista, não fala a placa, Igreja Soul. Se reúnem em casa ou em hotel, tem uma cara totalmente diferente do que é a Igreja Batista, mas eles fizeram isso no intuito de, olha, tem um monte de gente que está entrando aqui na Batista que está indo embora, está insatisfeito, não sabe que liderança.
vamos fazer uma segunda perna, vamos ter uma sucursal diferente. Vocês acham que isso são maneiras inteligentes de mudar, e se é que isso muda? Será que a gente consegue trazer esse pessoal que está aqui através dessa super segmentação de volta para o corpo? Eu não sou contra a mudança na forma de abordagem, porque Jesus deixa esse exemplo. Porque você não pode mudar a essência do Evangelho. Perfeito. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, ele abordou dentro do contexto, que era uma água, um poço, e depois os discípulos, quando chegam, ela já vinha voltando evangelizada, lembra disso? Ele evangeliza a mulher, ela vai e volta com o grupo, já volta evangelizando, vamos ver o que eu encontrei. E ele fala para os discípulos, olhai para os lírios do campo. Então Jesus usou a fonte, a água e o campo. Eu não sou contra que você hoje contextualize e use, entenda que fala-se muito de tribo, né? Aquela tribo, aquela linguagem para abordar, desde que isso não deforme a essência do Evangelho, né? A sua pergunta quando você fez sobre o que a igreja tem que fazer, né? O que a igreja tem que fazer? E deve fazer para alcançar os mimados. Eu penso que você alcançar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dela, é algo que é novo. Você trabalhar no coração que já teve o Espírito Santo, se fechou para ele, não quer dizer que se afastou de Deus, mas eu começo a achar que se afastou da igreja, e se afastou da igreja, você daqui a pouco da congregação, porque é princípio. Não dá para negociar com isso. Aí como é que eu diria, qual a dificuldade que nós enfrentamos nisso? Quer ver? O filho pródigo é um exemplo que já foi dito aqui. O filho pródigo, o pai não vai atrás dele. O pai já tinha suprido ele de tudo, e no momento ele se sente insatisfeito. Insatisfação é um problema muito sério. É algo que você nem sempre vai conseguir suprir, por mais que você dê àquela pessoa. É algo que está internalizado, está dentro dela. O filho pródigo fica insatisfeito e vai embora. Sabe quando é que ele volta? Quando ele cai em si. A igreja tem que estar pronta para receber de volta. Que recepção, filho. A igreja tem que estar pronta para receber bem. Como é que se faz essa recepção? Através de abordagem, programas de TV, essas palavras aqui, cartas, mensagens, manda visita. É uma forma de receber bem. Mas não tem ilusão de que ele vai voltar, não, porque ele só vai voltar quando ele cai em si. De que ele faz parte de um corpo, de que ele precisa voltar. Porque você tratar com alguém que nunca foi evangelizado é uma coisa. Você tratar com um filho, com alguém que pertence ao reino de Deus, mas que resolveu se rebelar, se tornar autossuficiente e se afastar, porque entende que é ele, Deus. No tempo de que estavam se levantando contra Paulo, Paulo disse assim, olha, uns são de Paulo, outros de Apolo, outros são de Jesus Cristo. Os piores eram aqueles de Cristo, que não é nem de Paulo nem de Apolo, não tem liderança nenhuma. Eles fecharam com Cristo e era eles e acabou. Isso aí, pastor Doc, me lembrou até a luta que Davi teve. A pior luta de Davi não foi contra o leão, contra o urso, nem contra o gigante. Foi contra Saul. Ele diz, longe de mim tocar no ungido de Deus. Quer dizer, então, Davi tinha um problema. Saul quer me matar e eu não posso tocar nele. Ele é ungido. É um problema realmente sério. A igreja em si, ela não está morta. Ela não está deixando de atuar, não. Ela está fazendo visitações, não como deveria fazer em algumas igrejas, devido à falta de obreiros. Essa é uma triste realidade. Mas a igreja não está parada, não. A igreja está interagindo. Eu tenho grupos lá, por exemplo, tenho minha filha aqui, uma filha minha que é missionária, e às vezes eu chamo ela, estamos recebendo pessoas aqui, crianças, jovens, que vêm de família problemática. Então eles já estão cansados de ouvir palavrões em casa, de agressões. Então aqui a gente vai repreender a palavra errada dele, ele vai dizer, está igual. Então vamos tentar educar eles aqui, aproximando eles, para eles terem o gosto daqui e o desgosto de lá, para fazer a diferença na vida deles. Se eles passar a gostar daqui, do tratamento daqui, eles vão começar a fazer as suas decisões. Mas vamos entender que essas crianças não vão chegar daqui agora a 1 dia, 2 dias, parar de xingar, parar de mentir. Não, é uma realidade da vida dela dentro de casa. E vai chegar aqui com fome, vai chegar aqui esfomeada, a maioria, são pessoas que não têm comida em casa. Então, nós temos que estar preparados também para educar essas pessoas no seu atendimento também de comida, de refeição, porque sabemos que a área é pobre, a minha igreja é numa área carente, então nós temos esse jogo de cintura, de interagir com viciados, pessoas que vêm de droga e tudo. Alguns a gente consegue internação, outros a gente vai para fazer uma palestra com ele ali mais. Então a igreja está trabalhando. Agora, infelizmente, a Bíblia diz que por causa do pecado, o amor iria se esfriar. Nós estamos vendo isso aí hoje, notoriamente. Então muita gente já não está mais amando o evangelho, já não está mais querendo nada com Deus. Uns estão querendo só a bênção. Aí tem essas igrejas que está dando sua bênção. O cara não tem nada de Deus.
Tem nada de Deus. Tem pessoas que eu vi, não vou falar o nome da igreja, até por uma questão de ética, mas numa igreja dessa mega aí, que o pastor na hora disse assim, em nome do Pai, um monte de crente lá, tô. Quer dizer, gente, o que é isso? O cara não sabe. Ele está ali, mas ele não sabe, ele não aprendeu nada de salvação, de evangelho. Então ele está no oba-oba. Foi discipulado, Então né? foi discipulado. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Então, pela fala também do bispo, é interessante. Será que também esse crescimento desse número realmente, que a gente chama de desigrejados, mas são pessoas que foram para a igreja atrás de bênção e não receberam? Então não vão mais na igreja. De fato, nunca foram mudados, nunca receberam o Espírito Santo, tiveram um encontro real com Deus. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.